Muito boa noite a todos. Mais uma vez voltamos aqui ao nosso encontro das quintas-feiras com a nossa palestra doutrinária, cujo tema hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. Então, nosso tema hoje aqui, mediunidade. Sejam todos bem-vindos, estou vendo aí todo mundo chegando. Muita gente chegando, Tânia, agora eu estou começando a ver os que estão chegando, Tânia, Nena, Fátima, enquanto eu estou fixando o tema aqui, sejam todos bem-vindos. Mais esse encontro de hoje. Beth chegando, Solange, Delvane, Cris. Estou vendo aqui que eu escrevi a palavra mediunidade, faltando aí uma letrinha. Então me desculpem aí. Está escrito mediunidade, mas todo mundo entenda como a mediunidade. Franciele chegando aí, Ivânia, Luísa, Arquibaldo, Ivana, Alenice, todos sejam bem-vindos. Os que chegaram primeiro e eu não consegui ler, porque eu estava tentando digitar aqui para fixar o tema, também sintam-se bem-vindos nessa noite que a gente vai falar hoje sobre mediunidade. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Luciana chegando também aí. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece. As pessoas que estão no atendimento fraterno, né? Aproveitem ao máximo esses momentos da prece. E vamos agora então fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso amigo e mestre, mais uma vez voltamos a esse encontro educativo, a esse encontro de trabalho, de oração, onde poderemos aprender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a natureza humana, sobre as faculdades que o Senhor Deus colocou em cada um de nós. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a aproveitarmos o máximo essa oportunidade, levando ao conhecimento daqueles que participam desta noite sobre esse tema tão importante que é a mediunidade, essa faculdade humana que a cada vez mais, quanto mais evoluímos, mais ela se torna importante em nossas vidas. Abençoa, Jesus amigo, a todos os participantes desse trabalho, seus lares, suas casas, suas famílias. Abençoa também as nossas companhias espirituais, felizes ou infelizes. Aqueles que nos ajudam, a quem agradecemos, que vibram por nós, que torcem para que consigamos vencer os nossos obstáculos. E também por aqueles que de alguma maneira nos cobram as dívidas que temos desta e de outras encarnações, ou que porventura sejam atraídos pelos nossos defeitos. Que todos recebam as bênçãos do nosso Pai Criador nessa noite de Evangelho e de aprendizado. Muito obrigado, Jesus amigo, por tudo, e dá-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. Então chegou mais gente aí enquanto estava fazendo a prece, chegou Fátima, chegou Carla, Thelma, Edilberto, Rudinha, Thalita, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. Para quem já é espírita, né, já se ouviu falar muito, aliás essa palavra mediunidade é umas palavras que a gente
mais fala, né, na doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita, ela não é a parte mais importante, ideia também chegando aí, Carolina, Thelma, a parte mais importante da doutrina espírita não é a mediunidade. A mediunidade, ela é o meio, foi o meio pelo qual a doutrina espírita foi construída, organizada, porque ela foi ditada pelos espíritos. E para que ela fosse ditada pelos espíritos, era preciso que houvesse um canal, um meio. Esse meio foram os médiuns que na época auxiliaram Kardec, né? Lembrando aí os que não conhecem a doutrina espírita ainda, ou aqueles que estão chegando, estão tomando os primeiros conhecimentos da doutrina. Então, Kardec era um homem materialista, era um homem que não era positivista, era um homem com um profundo sentimento acadêmico, de racionalidade. Ele não tinha mediunidade, Allan Kardec. Então, não foi fácil para ele aceitar que havia essa outra realidade. Então, Kardec, imbuído desse senso de crítica, de racionalidade, ele começa a estudar os fenômenos e descobre que nos fenômenos haviam os espíritos. E descobre também que há um meio da gente se comunicar, não é, com os espíritos, que esse meio é exatamente através dos médiuns. Pois bem, aí fica aquela pergunta, sobretudo para quem está chegando agora. E é possível falar com os espíritos? Como assim? Será que a Bíblia não condena? Será que está certo isso? Muitas pessoas que estão chegando na doutrina, ou que são de outras correntes religiosas, muitas vezes trazem essa dúvida. Bom, considerando que a alma ela é imortal, considerando que nós temos várias encarnações, considerando que cada pessoa é um espírito individual, né? Cada espírito conserva consigo os seus defeitos e suas virtudes, considerando que uma encarnação só não é possível, que a gente atinja toda a perfeição possível. Considerando tudo isso, Kardec chegou à conclusão de que os espíritos não eram mais do que os seres humanos e de que, através da mediunidade, nós podíamos nos comunicar com eles. Há um aconselhamento de Moisés lá no Velho Testamento, criticando, não é, de certa forma, suspendendo a comunicação com os espíritos, porque essa comunicação vinha sendo feita de forma indisciplinada. Ela vinha sendo feita como ainda é feita hoje. Algumas pessoas trabalham com essa questão da comunicação com os espíritos de uma maneira brincalhona, né? Para poder atender favores pessoais, para querer saber adivinhações, ou para interferir na vida dos outros, ou para levar vantagem. Era isso que o povo de Moisés, o povo hebreu, fazia com a mediunidade. E com isso, esse uso da mediunidade dessa forma leva a uma descrença, leva poderíamos dizer assim, uma vida confusa das pessoas que usam desse expediente. Então, ainda mais naquela época que havia muita ignorância. Então, Moisés acha por bem, esse era um obstáculo que ele via, né, na educação moral daquelas pessoas. Então, Moisés acha por bem condenar, entre aspas, na sua lei pessoal, na lei mosaica, né, nos 10 mandamentos não tem nada com isso. Moisés teve que fazer tantas outras leis de próprio punho para disciplinar o processo educativo do povo. A mediunidade passou, desde que o homem existe, a mediunidade existe. Não foi a doutrina espírita que criou a mediunidade, né? A mediunidade é uma faculdade humana e ela existe desde que o mundo é mundo. Mas aquelas pessoas que dizem que não é possível se comunicar com os espíritos, certamente elas dizem isso porque essas pessoas que dizem isso têm uma concepção de que espírito é uma coisa vaga, de quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente passa a ser uma entidade indefinida, uma entidade assim, uma fumaça, a gente vai para um limbo, vai para um lugar que eu não sei bem como é, né? As pessoas deixam de existir, perdem a sua individualidade, ou elas vão para o inferno e ficam lá trancadas, ou elas vão para o céu e não se comunicam mais. Então, essa concepção
é que leva essas pessoas a dizerem que não é possível se comunicar com os espíritos. Claro, espíritos que definidos dessa forma como pessoas que estão num lugar incomunicável, pessoas que não são nada, não se define o que são essas pessoas. Claro que essas pessoas com essa definição não se comunicariam. Mas a doutrina espírita vem resgatar, através da ciência, da demonstração dos fatos, né, por meio da mediunidade, que os espíritos têm uma vida ordinária, uma vida sobrecarregada, uma vida atribulada, cheia de responsabilidades, né, cheia de lágrimas, né, de vitórias e derrotas, como nós encarnados. Então, a doutrina espírita descortina a realidade espiritual, mostrando que a realidade dos espíritos é uma realidade natural e patente. Pois bem, mas como é que os espíritos se comunicam com a gente? Os espíritos se comunicam com a gente de várias formas. A forma mais natural que os espíritos têm de se comunicar com a gente é pelo pensamento, e essa forma é oculta. A gente não sabe que os espíritos se comunicam com a gente pelo pensamento, mas eles se comunicam. Aliás, a gente se comunica uns com os outros pelo pensamento. Para que eu me comunique com alguém pelo pensamento, basta que eu seja espírito, independentemente de eu estar encarnado ou desencarnado. Obviamente que quando eu estou desencarnado, eu tenho mais facilidade de perceber o pensamento dos outros, tanto dos espíritos quanto dos encarnados. E através do pensamento eu consigo, né, por meio da intuição, né, por meio da inspiração, os espíritos conseguem se comunicar conosco. Obviamente que isso não é um meio direto, isso não é um meio ostensivo, mas é um meio mais comum, onde todos nós indistintamente nos comunicamos com eles. Ou melhor, eles se comunicam conosco de uma maneira mais ativa, enquanto nós somos um agente passivo nessa forma de comunicação. Outra forma também que os espíritos se encontram para falar conosco é através dos fenômenos físicos, entre eles os fenômenos de aparição. Lá no Velho Testamento tem um livro de Tobias, não é? Onde um anjo, na verdade não é um anjo, né? A doutrina espírita reconsidera, redefine o conceito de anjo. Anjo, na verdade, são espíritos evoluídos, que já passaram por essa estrada que a gente está passando. Então, o anjo Gabriel, hoje o Rafael, melhor dizendo, não sei, agora surgiu a dúvida, é ele que guia Tobias, né? Ele se materializa. Então a materialização é uma forma de os espíritos aparecerem e se comunicar conosco. Ele se comunicou com o Tobias pai, levando o Tobias filho pelas montanhas para chegar a um determinado lugar e voltar. Depois que ele volta, o anjo se desfaz, desaparece, até porque ele era um espírito materializado. Essa forma do espírito aparecer e demorar muito tempo, né? Uma semana, 2 semanas conosco, pela doutrina espírita tem um nome técnico chamado de agênere, né? É uma materialização do espírito, da verdade do perispírito, né? Que é o nosso corpo espiritual por excelência. Então, é o anjo Rafael. Então, eu às vezes troco Rafael com Gabriel, mas é o Rafael. Então, a gente pode dizer que por essa forma da materialização, os espíritos também se comunicam conosco. E também pode ser com aqueles fenômenos físicos, que são raros. Quem não já ouviu falar de que as panelas caíram, né? A casa pegou fogo, né? Uma coisa foi atirada na parede? Esses são fenômenos físicos, chamados muitas vezes de poltergeist, pela parapsicologia. Mas nada mais, nada menos do que fenômenos onde os espíritos querem se comunicar conosco. Por exemplo, pancadas, né? Eles podem bater numa parede, bater numa porta, mas isso é muito raro, né? Os espíritos, raramente acontece esse tipo de fenômeno insólito. Ou a forma que a doutrina espírita consagrou e que é a forma mais adequada é através do médium. Então, o médium, ele é um espírito encarnado que tem a faculdade de perceber os espíritos, de se comunicar com os espíritos, de ser um instrumento dos espíritos. E através desse instrumento, os espíritos se comunicam com os encarnados. Então a mediunidade é essa faculdade, que todo mundo tem. Todos os seres humanos têm a faculdade mediúnica. Mas por que nem todos falam, ou ouvem, ou escrevem, psicografam?
porque essa faculdade, ela é uma janela que nós temos. Todos os espíritos têm uma janela em si chamada janela da mediunidade. Qual é a diferença? Na maioria de nós, essa janela está fechada. Em algumas pessoas, ela está entreaberta. Em outras pessoas, ela está escancarada. Nessas pessoas cuja janela da mediunidade está aberta, escancarada, são aquelas que a gente diz que têm mediunidade. São aquelas que são ditas médiuns ostensivos. São aquelas que servem aos espíritos como meio de comunicação com os encarnados. Mas a gente pergunta, e qual é o meio, então? Como é que acontece essa ligação do espírito com o encarnado, chamado médium, né, para que a comunicação aconteça? A gente já falou em outras palestras aqui, mas eu vou só relembrar um pouquinho, é que quando nós estamos encarnados, nós temos 3 elementos, né? O espírito, que sou eu mesmo. Quem é um espírito? Eu. Eu tenho um corpo físico, que é este corpo aqui, que é o meio, é a máquina que eu, espírito, utilizo para me comunicar, para viver a vida material, né? E tem um terceiro elemento, que é o perispírito. O perispírito é o corpo, poderíamos dizer assim, que persiste. É o corpo por excelência. É o corpo que não morre. É o corpo que nos acompanha sempre. Encarnado, eu tenho corpo, eu sou espírito, eu tenho um corpo material, eu tenho meu perispírito. Os espíritos, quando estão desencarnados, têm quais? Só 2, o perispírito e o espírito. Então, esse elo que é comum em quem está encarnado e quem está desencarnado, qual é o elo comum aí? O perispírito. Então, é o perispírito que permite que os dois, o encarnado e o desencarnado, se sincronizem e permitam e possibilitem o mecanismo da comunicação. Então, a chave material, né, que permite a comunicação com os espíritos, essa chave é o perispírito. E aí, você disse que a faculdade, a mediunidade é uma faculdade humana. Exatamente, todos nós temos essa janela. Uns estão com ela fechada, outros entreabertas e outros com a janela toda aberta. Aí a gente pergunta, todo mundo, em qualquer idade, pode ser médium? Qualquer pessoa? Claro, a mediunidade não distingue classe, cor, não é, idade, nada. Porque é uma faculdade humana, como a visão é. A visão é uma faculdade humana. A audição é uma faculdade humana. Então, a faculdade humana da mediunidade, ela é própria do ser humano. Ela é uma coisa natural. Pergunta-se, uma criança, por exemplo, que tenha sintomas de mediunidade, é possível que uma criança em tenra idade já tenha mediunidade? É, sim. Chico Xavier despontou com a sua mediunidade quando tinha lá 3, 4 aninhos de idade. Mas aí a gente chama atenção para um aspecto. Primeiro, uma coisa é uma criança que já tem o dom natural da mediunidade. Nós vamos falar sobre esse assunto. Outra coisa é uma criança que a gente quer induzir a mediunidade, quer fazer desenvolver a mediunidade na criança. Não é recomendável. Não se deve desenvolver a faculdade mediúnica na infância. Ponto. Ou em uma pessoa que esteja debilitada na sua saúde fisiológica, ou uma pessoa em uma idade muito avançada, cujas energias já não suportariam mais o desgaste da manifestação mediúnica. Mas cada caso é um caso, e quando a mediunidade acontece naturalmente, é porque ela faz parte da nossa vida. A mediunidade não é uma doença. Ela é uma faculdade humana que precisa ser entendida e educada. Mas, para ficar claro, quando uma criança apresenta mediunidade natural, os pais devem tratar este assunto com naturalidade. Se eles não forem espíritas, forem de outra religião ou não tiverem religião nenhuma, a recomendação que a gente faz é não se espantem. Até porque é muito comum, nos primeiros anos, as crianças terem mesmo uma janela mediúnica que depois se fecha. Quantas crianças já foram, a gente já ouviu crianças dizendo, ah, mamãe, eu estou vendo ali, tem um menino ali, tem um menininho ali, eu estou vendo uma pessoa. Crianças de 2 anos, 3 anos têm facilidade de ver essas coisas.
Isso não quer dizer que é mediunidade. Isso, na verdade, essas crianças apresentam essa janela no início da vida e depois isso se fecha. Não quer dizer que isso é mediunidade. Isso foi uma coisa pontual. Mas quando persiste, né, quando o fato se apresenta persistentemente, que pode ser que a criança realmente tenha uma mediunidade natural. Então, a primeira recomendação que a gente dá é não se espantem, também não estimulem, não desacredite. Se a criança disser, mamãe, eu estou vendo ali um menino. Ah, é? Você está vendo, é? Ah, e o que ele está dizendo? Está dizendo assim, tá, tudo bem, converse com ele. Pronto. Naturalmente. Não devemos ficar, você está vendo o quê? Não é possível. Meu Deus, se espantando com a criança. De maneira nenhuma. Porque quanto mais a gente excitar, né, a curiosidade em relação ao tema, mais a criança vai ficar em conflito. Porque para ela é tão natural ver aquilo e para nós é um espanto. Repare, eu, adulto, pai, me espanto quando ou a criança, ou a mãe, ou o pai, ou o avô, o tio, quando a criança diz que está vendo algum espírito, aí a gente se espanta. A criança, mas eles estão se espantando por quê? Se é tão natural para mim. Então a coisa mais importante é que a gente não se surpreenda, não se espante. E não queira dizer ao menino que é mentira. É outra recomendação. Você está vendo coisa, menina? Não está vendo nada. Isso é coisa da sua cabeça. Não digam nada. Simplesmente escute o que ele está dizendo. Ouça. Dê importância ao que ele está dizendo. Não estimule, nem se surpreenda, nem repreenda. Outra recomendação. É importante, se possível, que essa criança, quando possível, faça parte de uma evangelização infantil, em algum centro espírita próximo da casa dela. Agora nós estamos na pandemia, os centros quase todos, ou pelo menos todos, a orientação da Federação Espírita é para que a gente não abra os centros ainda, mas a recomendação é que essa criança deva frequentar a evangelização. Pois bem, mas tem um detalhe aí na mediunidade que eu também não queria perder a oportunidade de falar hoje, que é sobre o animismo. Eu já falei que a mediunidade é humana, é uma faculdade humana, que é uma janela que pode estar muito aberta ou muito fechada, mas todos têm a janela. E tem uma coisa que é importante, é o seguinte, nós espíritos temos uma riqueza de informação em cada um de nós, um tesouro, né, que ele está temporariamente oculto. Que tesouro é esse? É o depósito das experiências que nós já tivemos desta e de tantas outras encarnações. Coisas importantes, coisas difíceis, coisas que nos fizeram sofrer, coisas que nos alegraram, grandes momentos de alegria ou grandes momentos de tristeza. Tudo isso está armazenado nesse tesouro existencial. Que quando eu encarno, isso fica no inconsciente. Eu não tenho consciência disso tudo, mas isso está lá. De vez em quando, em algumas ocasiões, nós acessamos esse depósito, esse tesouro, e podemos dar uma manifestação, né, parecendo que eu não sou eu. Imagine que de repente eu estou aqui e começo a falar de um assunto que não é comum, e as pessoas vão, essa pessoa não é Cláudio que está falando. Ah, é Cláudio falando dele mesmo, de uma outra experiência no passado. Ele está assumindo, né, a personalidade de uma outra existência, recuperando dentro desse tesouro que está lá guardado no inconsciente, alguma informação que por algum motivo veio à tona. Quando isso acontece, nós chamamos de animismo. O que é o animismo? É quando uma manifestação paranormal, ela acontece e não veio dos espíritos, está vindo de mim mesmo. Outra coisa, pode ser que um espírito me diga uma mensagem e quando eu digo essa mensagem para outrem, eu digo do meu jeito. Por quê? Porque eu não sou um canal passivo. O médium não é um canal, não é um cano por onde a água passa. Não, o médium, a figura melhor é dizer o seguinte, o médium é como se fosse uma esponja, que essa esponja está encharcada com as cores dele mesmo. Então imagine que na esponja do médium, do sujeito que é médium, tem lá as cores, ela está encharcada com as cores verde, azul e amarelo, né? E laranja.
e o espírito vai se comunicar e ele tem uma cor grená. Quando a comunicação do espírito passa por essa esponja, naturalmente a cor grená se mistura com as cores do médium e do outro lado sai uma mensagem, não é, enriquecida pelo conteúdo do médium. Isso é o quanto tem de animismo naquela mensagem mediúnica. Detalhe, quanto mais autêntico é o médium, quanto mais autêntica é a mensagem, é porque ela tem menos animismo. Significa dizer que o médium interferiu pouco na mensagem. Ele sempre interfere, nunca vai ser zero. Mas em alguns casos ele pode interferir muito. Diz-se que Chico Xavier era um médium que ele tinha uma capacidade muito grande de que a mensagem saísse autêntica. O animismo era muito reduzido. Em outros médios, o animismo pode ser muito grande, isto é, mistura aquilo que o espírito está dizendo com as opiniões do próprio médium. Então a gente já falou sobre animismo, não é? E agora a gente vai falar o seguinte: a mediunidade é uma doença, é um castigo? O que é então? Não. A mediunidade, ela é uma faculdade humana, dizendo de novo que todo mundo a tem. Ah, mas aqueles que vêm com a janela aberta, vêm por quê? Então, é aí que nós queremos chegar. Quando a janela vem aberta, não é uma doença nem é um castigo, é uma necessidade do espírito. Vamos traduzir melhor. Uma das formas, um dos mecanismos de reparação, de expiação e de aceleração do processo educativo do espírito é a mediunidade. No mundo de provas e expiações, esse mecanismo é utilizado como expiação, como prova ou como aceleramento, uma aceleração do processo educativo do espírito. Então, quem nasce com a janela aberta, a gente chama de médium ostensivo, é aquela pessoa que vai receber essa faculdade assim aberta para que ela se torne um mecanismo de correção de erros passados, um mecanismo de pagamento de dívidas feitas no passado, precisam ser resgatadas. Daí porque o médium é alguém que sempre diz-se que, brincando, que o médium é alguém que vive duas encarnações em uma. Quer dizer, se ele tinha que levar 10 quilos de pedra, ele vai levar 20. Porque além da realidade material, ele vai ter que também conviver com a realidade espiritual. Então a mediunidade no mundo de provas e expiações, ela é uma necessidade para que a gente possa corrigir, pagar dívidas. E também tem espíritos que têm mediunidade missionária. É aquele espírito que recebe a mediunidade poderíamos dizer, como uma ferramenta plenamente de auxílio ao próximo. Não está ligada com sua necessidade de causa e efeito, mas com a sua necessidade de cumprir uma missão de auxílio ao outro. Nas duas situações, seja como médio de provas, expiações, seja como médio missionário, nas duas situações a mediunidade sempre deve servir como instrumento de ajuda ao próximo. Quando a mediunidade não é utilizada a serviço do próximo, ela complica ainda mais a vida do espírito. Por isso que a doutrina espírita identificou esse detalhe. A mediunidade ela tem que ser usada, aí criou-se até uma frase, a mediunidade com Jesus. O que é a mediunidade com Jesus? É a mediunidade a serviço do próximo. Ela não se cobra por ela. O Evangelho repreende, não recomenda, não é? A cobrança do serviço do médium. Não. A mediunidade é uma faculdade gratuita. E enquanto faculdade gratuita, ela tem que ser usada em favor do próximo gratuitamente. Aquele que ganha dinheiro pela sua mediunidade está criando um problema sério para a próxima encarnação. Porque ele pode nascer com essa mediunidade como loucura. Ele pode ter suspensa outras faculdades, porque usou um dom divino, um dom humano gratuito, né, para se beneficiar financeiramente ou socialmente. Não. O médium ele tem que ter seu trabalho, ele tem que ter seu emprego, ele tem que ter o seu ganha-pão, ele tem que ser padeiro, pedreiro, motorista, médico, advogado, cientista, o que for, professor.
e ser médium. Foi assim que os apóstolos fizeram. Os apóstolos não ganhavam dinheiro com a mediunidade deles. Não, Pedro era pescador, o outro era marceneiro, o outro era cobrador de impostos, o outro, cada um tinha que se virar para fazer o seu ganha-pão. Então, a mediunidade é essa faculdade humana, né, que nós temos que ter por uma necessidade evolutiva. Esse assunto é tão bom, tem muita coisa para se dizer. Bom, mas e agora? Eu sou médium, faço o quê? Como é que a gente sabe que alguém é médium? É uma pergunta interessante. Às vezes, tem espíritas que se precipitam e dizem assim, você é médium. Acontece da pessoa ir numa casa espírita e topa com alguém que não estudou direito ainda a doutrina espírita, né? Ficou mais no folclore, ficou mais no superficial. E aí, como a pessoa apresenta algum sintoma, alguma característica da mediunidade, a pessoa se apressa em dizer, você é médium. Não, não é assim, gente. Não existe um método e um remédio, como dizer assim, como é que você faça o teste da gravidez para ver se você está grávida? Faça um teste da médium, não existe teste da mediunidade. Ninguém pode dizer que outrem é médium na primeira vez. Por quê? Porque tem muitos sintomas que têm fundo mediúnico. Parecem mediunidade, mas não é mediunidade. Por exemplo, uma pessoa que está febril, ela pode ficar delirando e alguém achar que ela é médium. A pessoa pode estar sofrendo de um processo obsessivo muito severo e que aquele processo obsessivo está desestruturando e está permitindo que haja algumas comunicações descontroladas, que parece ser mediunidade, mas não é. Cessada a obsessão, acabou o problema. Não tem mais mediunidade. Então, como é que sabe se é médium? Persistência, verificação, acompanhamento durante muito tempo. Essa pessoa começa a estudar, começa a frequentar o centro, começa a participar de alguns exercícios e ao longo do tempo vai se configurando que de fato ela tem uma mediunidade. Fora isso, é especulação, porque ela pode ter sintomas neurológicos, fisiológicos, né, ou psicológicos ou obsessivos que podem parecer mediunidade, mas não é mediunidade. Mas a gente já falou aqui, agora eu sou médium, faço o quê? Alguém descobriu que eu tenho mediunidade. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é frequentar um centro espírita. No centro espírita tem alguém que pode orientar a participar de um trabalho, a fazer um acompanhamento, um atendimento fraterno, tem estudos sobre mediunidade, e essa convivência no centro espírita é que vai demonstrando ao longo do tempo que de fato a pessoa é médium, que ela tem que fazer como trabalhador na seara de Jesus, utilizando a sua faculdade. O desenvolvimento da mediunidade, ele deve acontecer naturalmente, já dissemos isso. Não é bom que a gente force a barra, eu quero ser médium a qualquer custo, não. Ela tem que ser uma faculdade naturalmente desenvolvida. O principal aspecto na vida de um médium, para que a sua mediunidade seja uma mediunidade equilibrada, eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque uma mediunidade desequilibrada custa caro. Uma mediunidade desequilibrada leva a pessoa à loucura, à doença, a conflitos, né, a problema profissional, a problema afetivo, a não ser entendida em casa, a ser uma pessoa problemática, a ser uma pessoa que tem medo, né, a uma pessoa que as pessoas não acreditam nela porque ela não diz coisa com coisa. Essa é a mediunidade desequilibrada. E como é que eu tenho que fazer para que a minha mediunidade seja equilibrada? Primeiro, estudar Evangelho e a própria mediunidade. Estudando, eu já começo a conhecer. E depois, eu tenho que entender que o médium, ele tem uma coisa que é obrigatória nele. Quando ele não consegue fazer isso, a sua mediunidade tende a se desequilibrar. Isto é, o desenvolvimento moral. A educação moral do médium é a principal, poderíamos dizer assim, a principal conquista de um médium é a sua mudança moral, a sua mudança de comportamento, mudança de gostos, mudança de preferências, mudança de comportamento no trabalho, em casa, tomando como base, pautando o Evangelho. O médium precisa se convencer de que ele é uma pessoa que tem um encargo natural dado pela divina providência. E esse encargo espera que ele mude moralmente, que ele cresça moralmente,
e ele combata seus defeitos. Ah, mas peraí, o médium vai virar santo? Não, não é isso. Para virar santo tem 300 encarnações. Mas o médium, para que a sua mediunidade tenha sentido, para que ela cumpra o objetivo de ter sido médium, quando eu estava no mundo espiritual, foi planejada a minha reencarnação e dentro desse planejamento havia um encargo da mediunidade. Isso tem um objetivo, que é me redimir dos erros do passado, pagar dívidas em aberto, através do quê? Usando essa ferramenta a benefício do próximo e de mim mesmo. Então, como é que eu faço isso? Quando eu mudo moralmente. Um médium que conhece a mediunidade, conhece o evangelho, conhece a doutrina e não se modifica como pessoa, a mediunidade dele está em sério risco. Eu preciso mudar meu jeito de ser filho, meu jeito de ser esposo, de ser esposa, de ser pessoa, de ser um trabalhador. No meu trabalho eu tenho que ser mais vigilante, porque eu vou sentir, eu vou perceber certas coisas. E se eu tiver essa percepção e não tiver uma moral, um compromisso de educação moral, eu posso me tornar presa dos espíritos inferiores. Esse ponto é importante. Olha, um médium que não muda moralmente, ele pode se tornar uma presa fácil de espíritos inferiores. Ele pode ser dominado por entidades negativas, seres humanos, né, pessoas desencarnadas, negativas, que querem prejudicá-lo, por algum motivo. E quando esses espíritos encontram um médium desequilibrado moralmente, esse médium é uma presa fácil. Daí porque o médium precisa vigiar o seu comportamento, precisa mudar de hábitos. Cada um sabe como fazer. Cada um de nós sabe aquilo que nós temos em nós que é negativo. Nós temos que fazer essa autocrítica. A pior das pessoas é aquela que não tem capacidade de perceber seus próprios erros, de perceber onde ela precisa melhorar. Nós temos que avançar, primeiro para a percepção, segundo para o compromisso de modificação de hábitos, de modificação de preferências, de modificação de pensamentos, enfim, tudo isso com base no Evangelho de Jesus. Mas eu queria finalizar aqui o tema de hoje com a seguinte questão. Por que muitos espíritos eles perseguem os médiuns? Principalmente os médiuns que estão cumprindo bem as suas missões. Os médiuns que estão fazendo a caridade. Os médiuns que têm um compromisso de mudança. Os espíritos inferiores, vingativos, procuram esses médiuns. E o que mais esses espíritos odeiam? O que mais eles querem? Afastar o médium da caridade. Interessante isso, não? O que os espíritos inferiores mais querem é afastar todos nós, independentemente de ser médium ou não, da caridade. E o médium, sobretudo. Afastar o médium da caridade. Fazer com que o médium continue sendo um sexólatra, um alcoólatra, continue sendo um bagunceiro, continue sendo um viciado, continue sendo um corrupto, continue sendo um adúltero. É isso que os espíritos querem. Continue fumando, bebendo, não é? Se extasiando de prazeres materiais. Os espíritos inferiores querem isso. Sabe por quê? Porque com isso eles inviabilizam a missão de paz, de amor e reconstrução do mundo que cabem aos médiuns. É isso. Vamos às nossas perguntas. Tem um monte de pergunta aí hoje, graças a Deus, né? Vamos ver se a gente consegue agora em 10, 15 minutos, no máximo, a gente interagir com vocês aí agora. Então nós temos aqui o João Nogueira. Como saber se tem mediunidade? João, a gente já comentou, né? Não tem como a gente saber, assim, não tem um teste de mediunidade. A frequência ao centro espírita e o acompanhamento com o tempo é que vai diagnosticar realmente se há mediunidade ou se é apenas um sintoma temporário que, passada aquela situação, deixa de existir e não tem mediunidade. Não há que se falar em mediunidade. Como abrir essa janela? Então, essa janela, João Nogueira, ela é uma janela, né, que a gente não recomenda que ela seja forçada para abrir. A frequência ao centro espírita e a participação nos trabalhos e estudos, aos pouquinhos vão vão criando a circunstância para que a faculdade se apresente.
Se ela não se apresenta, eu, por exemplo, não tenho mediunidade. Eu conheço a doutrina, que estuda a doutrina espírita, participo há mais de 30 anos desse assunto e tudo mais, participo de mesa mediúnica, mas não tenho mediunidade e não devo forçá-la. A mediunidade tem que ser natural. Vamos ver aí mais uma pergunta. Aqui nós temos a Mônica. A constituição física de um médium difere de um não médium? Sim. A mediunidade, ela é uma função, é uma faculdade orgânica. O organismo do médium se modifica para que essa faculdade aconteça. Ele se modifica em consonância com o perispírito, fazendo com que os laços que unem o corpo físico e o perispírito sejam mais afrouxados, para permitir que a janela se abra. Portanto, a constituição física é diferente. Uma outra colocação aqui de Daniela é: criança que tem TDAH ou autismo pode ser um tipo de mediunidade ou obsessão? Não. Não, nada disso tem a ver com mediunidade. A mediunidade, ela tem... uma criança pode ser obsidiada? Pode, mas a obsessão não é mediunidade. Pode ter TDAH? Pode, mas isso não é mediunidade. Agora, pode ser que uma criança que esteja com problema de obsessão também seja médium. E que a outra também que tem TDAH ou autismo também tenha mediunidade. Não é? Aí a gente já falou que crianças é preciso que a mediunidade aflore naturalmente. A gente não deve estimular a mediunidade nem querer que a criança desenvolva. Ok? Então, uma coisa não está associada à outra diretamente. Aqui nós temos Carla perguntando: a janela da mediunidade não pode ser igual a uma esponja, que o médium deve ter vigilância e se controlar para não dar manifestação em lugares que não seja na mediúnica. É o seguinte, Carla está perguntando assim: o médium pode dar manifestação em qualquer lugar? Não. Quando ele tem a mediunidade desequilibrada, ele dá manifestação no ônibus, em casa, quebra tudo. Os espíritos inferiores se utilizam dele porque ele não aprendeu a ter disciplina na sua mediunidade. Mas quando ele estuda e tem disciplina e aprende o que fazer com a sua mediunidade, aí os espíritos não fazem o que quer. O domínio passa a ser exclusivamente do médium, que só abre a porta para a comunicação quando é conveniente, quando é seguro. E o lugar mais seguro é no centro espírita. Vamos lá, Carolina está perguntando: isso acontece com a psicografia também? Isso o quê? Acho que a Carolina está perguntando se a psicografia, se tem um animismo na psicografia. Tem, pode ter. Né? E a psicografia tem uma mediunidade? É. E quando a pessoa já psicografa mesmo, é um sintoma muito patente de que há mediunidade. Vamos para a próxima aqui, Daniela. Como diferenciar o animismo da real comunicação? O comunicador espírita, aquele que conversa com os espíritos por meio do médium, ele com a experiência que ele tem e com o conhecimento do médium. Então imagine que tem aqui uma pessoa, Maria é médium, e eu acompanho a mediunidade de Maria há 10 anos, então eu conheço como é Maria. Quando a comunicação de Maria tem um espírito se comunicando com ela, né? E eu percebo que muito do que aquele espírito está dizendo é de Maria, eu começo a perceber que aquilo é anímico. Aí eu corto a comunicação? Não. Eu tenho que conversar com Maria. Vai ver que é alguma coisa no inconsciente de Maria que a própria Maria tem necessidade de conversar e de ser ajudada. Então o animismo não é um problema. Ele só precisa ser identificado para não ser confundido com a comunicação mediúnica. Então aqui nós temos RR e a mediunidade do sonho. Na verdade o sonho ele não é uma mediunidade. O sonho todos nós sonhamos, não é? O sonho é um estado de desprendimento da alma. Quando a gente vai dormir à noite, quem é que dorme? É o corpo físico. Na hora que o corpo físico dorme, o perispírito se descola. Em algumas pessoas ele se descola muito, em outras se descola pouco. E também depende muito da situação. Há situações em que, por algum motivo, a gente tem um sonho muito profundo. Em outras a gente tem um sonho leve. De qualquer maneira, os sonhos são sempre uma mistura anímica e com a participação dos espíritos. A gente pode muitas vezes se encontrar com parentes, com amigos ou inimigos no mundo espiritual. Só que quando o perispírito retorna, essas informações têm dificuldade de serem gravadas, né, na mente física.
Daí porque a gente tem dificuldade de lembrar dos sonhos, a maioria das pessoas, né? O sonho não é uma mediunidade, é uma faculdade normal de todos nós. Agora, quando eu tenho uma espécie de dupla vista, né? Quando eu tenho clarividência, aí sim é mediunidade, mas o sonho por si só não é uma mediunidade. Mônica está dizendo o seguinte: os espíritos que os médiuns recebem são espíritos que ainda não conseguem perceber o auxílio direto da espiritualidade. O médium passa a ser o intermediário para socorro dos irmãos sofredores. Mônica está colocando o seguinte, olha, quais são os espíritos que se comunicam através do médium? Só são sofredores? Não, qualquer espírito pode se comunicar. Mas a maioria deles são sofredores. São espíritos que precisam do auxílio do mundo material, porque não conseguem perceber a ajuda que está sendo dada a eles lá no mundo espiritual. Estão tão materializados que só conseguem ouvir, só conseguem interagir com os humanos encarnados. Daí porque o papel do médium. Mas o espírito feliz, tranquilo e superior também se manifesta. Vamos lá na próxima pergunta, que é aqui, o João Nogueira perguntando como faço para virar um médium. João, no médium você não vira. Né? Se você tiver mediunidade, ela vai brotando naturalmente, ok? E não é bom que se queira desenvolver, forçar a barra para ser médium. A frequência ao centro espírita pode lhe mostrar se isso pode acontecer naturalmente ou não. Eu queria colocar também de Carla aqui o seguinte: graças à doutrina espírita consoladora, que entendemos o que é mediunidade e como lidar com ela, através dos estudos que adquirimos compreensão sobre o fenômeno. Muito bem. Aqui eu tenho Carolina, porque tem pessoas que conseguem quebrar a mediunidade e outras não. Na verdade, não sei se, Carolina, o que você está dizendo, quebrar é interromper. Né? Se eu não dou a manifestação, se é isso que eu entendi. Então, quando eu sou um médium, não é, maduro, disciplinado, educado, eu não deixo que os espíritos se comuniquem comigo a qualquer hora. Mas quando eu não tenho essa disciplina, esse domínio, eu posso ser um joguete na mão dos espíritos. Eles podem me colocar no ridículo. Eu posso rasgar roupa no meio da rua. Tá? Eu posso dar uma gargalhada, que não sou eu que estou gargalhando, é um espírito para me colocar no ridículo. Eu posso quebrar as coisas dentro de casa. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho domínio. O que é que dá esse domínio? Já falei. É a mudança moral, é evangelho, caridade, a frequência ao centro espírita, o estudo da mediunidade vai fazer com que essa pessoa tenha condição de disciplinar a presença dos espíritos. Mônica, a caminhada do médium é de responsabilidade transformadora dele mesmo. Perfeito. A mediunidade é para o bem primeiro do próprio médium. Ele precisa desenvolver, ele precisa cuidar da sua mediunidade. Ele precisa educar a sua mediunidade. Se ele a tem, precisa educá-la. O que é educar a mediunidade se não educar-se a si mesmo? Perfeito. Maristé está dizendo o seguinte: quando a pessoa é médium ostensivo e não gosta, não se identifica em desenvolvê-la ou exercê-la, como é que faz? Olha, Maristé, ninguém é obrigado a exercer a mediunidade. A questão toda é que ela existe independentemente da gente gostar ou não. E ela nos é concedida como um privilégio. Ter a mediunidade é um privilégio, é uma concessão da natureza, da misericórdia divina. Não querer a mediunidade coloca a pessoa muito mais em conflito consigo mesma e com o mundo. Então, o mais importante é conhecer a mediunidade, educá-la, discipliná-la, né? E depois disso a pessoa decide se quer continuar utilizando, participando de um trabalho no centro espírita ou não. Mas o importante é conhecê-la, educá-la e discipliná-la. Aí eu também tenho outra trindade aqui, está dizendo o seguinte: quando pedimos para a porta fechar, ou ela fecha sozinha, é possível se redimir e voltar aos trabalhos? Olha, é difícil pedir para a mediunidade acabar, não é assim. Né? A mediunidade pode acabar por outros motivos, menos porque eu pedi. Ela pode fechar por uma necessidade, né? O mundo espiritual, ou pelo meu planejamento espiritual, está planejado que em um determinado ponto da minha vida a mediunidade vai ser suspensa. Ou porque eu errei tanto na prática da mediunidade que ela também pode ser suspensa. E ela pode voltar? Pode. Pode sim, mas isso não está no domínio do médium nem de ninguém. Isso está no domínio das leis
né, que disciplinam essa faculdade. Thelma está perguntando aqui como fazer para não ter medo da sua mediunidade. Estudar, exercitar, evangelho, caridade, mudança de hábitos, mudança moral. Com o tempo, o médium vai tendo tanta segurança e os espíritos não conseguem interferir na sua vida, porque a barreira moral, a barreira do evangelho está posta. Lurdinha, muito bom, Deus te abençoe. Aqui Carolina está dizendo, você acredita que todos os médios devem passar pelo mesmo processo de estudos no centro espírita ou é ideal? O ideal é que cada pessoa seja encaminhada para o estudo referente à sua necessidade. Olha, quando uma pessoa chega no centro espírita, a gente convida para que ela comece a estudar a doutrina espírita. E quando a pessoa tem uma preocupação com a mediunidade, seja porque já aconteceu algum fato insólito com ela, que ela quer conhecer de si mesmo, de um parente, existem os estudos da mediunidade. Então, o ideal é que a pessoa, tendo esses sintomas da mediunidade, ela participe desses estudos. Esse estudo não quer dizer que ela vai ser médium, ela apenas vai conhecer a mediunidade. A mediunidade vai surgir no curso das circunstâncias que vão acontecer dali em diante. Agora temos mais aqui, Ivana, intuição é um tipo de mediunidade? Sim, intuição e inspiração. A intuição é uma mediunidade que é comum a todos nós. Todos nós temos intuição. Obviamente que tem pessoas que têm uma intuição maior do que outras. Intuição é uma maneira mais passiva, né? Eu diria que, por exemplo, imagine um cientista que está estudando a vacina do Covid, né? Como é que chama? Do coronavírus. Tá? E tem um outro cientista lá na Coreia do Sul que está estudando também esse assunto no laboratório. A espiritualidade sabe disso. Tá? Esse assunto, ele está no ar. Então, os dois cientistas podem captar da espiritualidade, ou um captar do outro, através da intuição, a informação sobre o mesmo objetivo. Daí porque muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Deixa eu ver aqui mais, vamos agilizar que o nosso tempo está chegando. Daniel aqui, Carla, Deus abençoe a todos, boa noite. Daniel, como ajudar pessoas que estão com sintomas mediúnicos e não entendem nada sobre a faculdade? Bom, a gente tem que conversar com essas pessoas, Daniel, né? Dizer para ela que isso não é doença, tudo isso que a gente já falou, e recomendar que ela comece a frequentar as palestras da doutrina espírita e quando os centros voltarem, participar dos cursos para que ela possa entender a mediunidade. Se ela não quiser nada disso, pelo menos orar por ela. Então, nós chegamos ao fim do nosso trabalho hoje. Dá para responder mais uma? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Como ajudar? A Carolina está agradecendo, obrigado também você, Carolina. Daniel está perguntando, como ajudar médios que têm medo da mediunidade? Tem que ser com naturalidade. Não tem que forçar ninguém a ser médio, nem a ir para o centro espírita. Temos que falar muito do evangelho, temos que falar muito da mediunidade como uma ferramenta de evolução. Então temos que falar da mediunidade como algo natural e essa pessoa ir ao centro, para que aos poucos ela vá se educando e vá perdendo o medo dessa faculdade. Tá? Imagine que eu tenha que, por exemplo, a gente andar em cima de por exemplo, nadar. Vamos falar com uma coisa bem simples. Eu tenho medo de nadar, mas eu preciso nadar. O que vai acontecer? Primeiro eu vou lá na piscina, vou bater o pezinho, depois eu vou botar aquele negocinho aqui no braço, depois eu vou segurar numa prancha, depois eu vou bater um pouquinho, daqui a pouco eu dou 2 braçadas, daqui a pouco eu vou até o meio da piscina, daqui a pouco eu estou nadando, indo e vindo, e aquilo está me fazendo bem. A mediunidade é assim. Eu preciso dominá-la, eu preciso educá-la. E quando ela fica educada, ela passa a me fazer bem. Muito obrigado a todos. Aqui, Carlos está perguntando como separar as mensagens mediúnicas verdadeiras das falsas. Aí, eu vou responder rapidamente, Carlos. Quem conhece bem o Evangelho, quem conhece bem a doutrina espírita, tem os elementos para poder distinguir uma coisa da outra. Eu queria conversar mais sobre isso, mas nosso limite de tempo aqui no Instagram é de 1 hora. Então, nós já estamos chegando no limite. Faltam 5 minutos para a gente fazer a prece. Vitor está dizendo os sonhos que temos como avisos e eles acontecem evitando alguns incidentes. Pode-se considerar mediunidade? Não. Né?
A mediunidade ela acontece quando você está em vigília, né? O sonho ele é um canal de comunicação com os espíritos, mas ele não se configura por si só mediunidade. Vamos terminar aqui nosso trabalho. Obrigado por todos, pela participação de todos. Domingo nós temos o nosso Evangelho. Aguardo todos vocês às 19 horas. E agora nós vamos fazer a nossa prece final. Lembrando que aqueles que estão no tratamento fraterno, fiquem o máximo possível concentrados, com o seu copo d'água do lado. E a gente tem que estar sempre preparado para tomar o passe que a espiritualidade sempre nos dá nesse momento da oração final. Façamos a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, muito obrigado por essa noite de aprendizado, muito obrigado pela doutrina que nos esclarece sobre o assunto, muito obrigado pelo Evangelho, pelos ensinamentos do Cristo, dos apóstolos, que nos chamam a atenção sobre esse canal de comunicação com a espiritualidade. Muito obrigado pelos espíritos amigos que se harmonizam conosco, que nos dão intuição, que nos inspiram, por aqueles que trabalham lá no Centro Pestalozzi, que estão presentes nesse momento, porque para eles não existe a barreira física, não importa se estejamos num ambiente virtual ou não, e que todos nós estejamos com as nossas janelas do pensamento e do coração abertas para recebermos o passe, as bênçãos de que necessitamos para equilibrar as nossas vidas, para o cumprimento dos nossos deveres e obrigações, para o combate às nossas imperfeições e para aprender cada vez mais sobre as virtudes do Evangelho. Pedir por todos aqueles que sofrem, os enfermos, os infelizes, os que estão em desespero. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo, e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Muito obrigado a todos, foi muito bom a noitada de hoje, conversamos muito sobre mediunidade, mas vamos fazer um seminário sobre mediunidade lá, presencial, ou quem sabe até num ambiente virtual, para a gente poder ter uma noitada maior ainda sobre esse assunto. Aí no seminário tem mais informação, tem mais espaço para pergunta, agora só são 30, 40 minutos, realmente muito pouco tempo. Muito obrigado a todos, muito boa noite, um abraço a todos. E domingo, se Deus quiser, às 19 horas, estaremos juntos novamente. Um abraço a todos.